Eu não sei você, mas eu quando assino uma plataforma de streaming, eu gosto de explorar aquelas produções mais aleatórias do catálogo. E foi assim que eu encontrei o documentário O Método de Stunts. Escreve Stunts, mas pelo que eu vi, a pronúncia correta é Stunts. O Método de Stunts é um documentário que está na Netflix. E sinceramente, algumas ideias que apareceram ali fizeram todo sentido para mim. Só levando em consideração o contexto do documentário, é que o Stunts, ele é um psicoterapeuta americano, e o Jonah Hill, que é o entrevistador do documentário, ele é o paciente dele, Kosumas, que através das consultas de psicoterapia que teve com ele, adquiriu ferramentas para utilizar na vida, e através disso decidiu fazer o documentário para justamente propagar essas ferramentas para outras pessoas que não tinham acesso através desse documentário, que na verdade é uma entrevista com o psicoterapeuta dele, que é o Stunts. E dentre essas ferramentas que se propaga no documentário, a chave motora é algo que ele coloca como nomenclatura a parte X. Segundo o documentário, a parte X, por mais que você consiga escapar dela por algum tempo na vida, você nunca consegue eliminá-la da vida. Por ser algo que você não consegue eliminar totalmente, você tem que aprender a lidar com essa parte X. Porque segundo essa tese do Stunts, há 3 coisas que o ser humano vai enfrentar inevitavelmente na vida, que é a dor, a incerteza e o trabalho constante que precisa ser feito. E ninguém está imune a isso. Se você for pegar alguma literatura ou algo falando sobre a parte X fora do documentário, eles categorizam da seguinte forma: e na nossa psique, a parte X ela representa a força interna que resiste ao crescimento e as mudanças que você deseja fazer. Segundo Stunts, a parte X se manifesta como pensamentos e impulsos que tentam mantê-lo na zona de conforto. Por exemplo, vou deixar para amanhã, não sou bom o suficiente, isso não vai dar certo, não vale a pena nem tentar. A ideia é que essa resistência, ela não é especificamente um defeito pessoal, mas algo que todos enfrentam. E o objetivo do método Stunts não é eliminar a parte X, e sim aprender a agir apesar dela. Em resumo, a parte X é o nome dado ao conjunto de forças psicológicas que dificultam o seu progresso. No documentário, o Jonah Hill, que é o entrevistador, ele faz uma comparação interessante diante desse insight. Ele fala assim: se o protagonista de uma história não tivesse um oponente para vencer, simplesmente não existiria história. Não haveria evolução, não haveria coragem, não haveria bravura. Da mesma forma, a parte X representa essa resistência que nos obriga a crescer. Ela não existe apenas para atrapalhar, ela também impulsiona transformação. Mais à frente também no documentário, também tem outra analogia que eu achei muito interessante, que ela fala que a parte X, ela representa como se fosse uma nuvem escura cobrindo o sol. Imagina que o sol, ele representa a sua clareza, sua força e seu potencial. E a parte X é como uma nuvem escura que cobre esse sol. Quando você está dentro de um avião e passando por ela, parece que a escuridão é tudo que existe. Mas o fato de você não enxergar o sol por alguns instantes não significa que ele deixou de existir. Ele continua lá. A grande pergunta e o legal dessa parte X desse documentário não é como eliminar essa nuvem, porque não dá. É como atravessar por ela e saber que você tem que atravessar por ela. Essa foi uma das melhores analogias que eu vi nesse documentário sobre o método de Stunts. Me diz aí, você conhecia a respeito desse conceito da parte X? É importante ver que as pessoas que nós admiramos não são isentas dos problemas que nós temos. Como todo mundo, você também pena e lida com as dificuldades de ser humano. Você mesmo fala que ninguém está isento da dor, da incerteza e do trabalho constante.